Sim, o pós-rodada veio mais cedo, inclusive antes mesmo do fim dessa 10ª rodada. Peço desculpas a Sunderland e Everton, mas eu precisava gravar esse vídeo hoje nesse belíssimo cenário aqui da cidade de Liverpool. O Fred Café não acabou, muito pelo contrário, a vida parece cada vez mais longa do nosso programa. É que por conta de Liverpool e Real Madrid, nesta terça-feira com transmissão da TNT Sports e da HBO Max, o Fred Café desta semana será um grande pré-jogo, um grande esquenta para esse clássico moderno da Liga dos Campeões, diretamente de Anfield. O Fred Café que será publicado diferentemente, extraordinariamente do horário padrão. Não será às 11 horas da manhã desta segunda-feira, mas ainda será nesta segunda-feira, mais para o fim da tarde, mais para o começo da noite. Pode ser aquele cafezinho com pão de queijo, com aquele belíssimo biscoito de nata que eu tenho muita saudade. Espero que você tenha à disposição. Então, hoje o pós-rodada não terá o envelopamento do Fred Café, por isso está sendo publicado neste domingo. Tá com a 10ª rodada quase concluída da Premier League, encerramos o primeiro quarto e já entramos no segundo quadrante dessa temporada. Não sei se está passando tão rápido para você quanto para mim, mas eu espero que esteja sendo tão bom para você quanto está sendo para mim. O líder segue de vento em popa e eu vim em loco conferir mais uma vitória desse Arsenal intransponível e hoje jogando muito bem, especialmente no primeiro tempo, tá? Assim, eu quero começar individualizando alguns pontos dessa bela vitória do Arsenal por 2-0 fora de casa contra o Burnley, em alguns nomes, tá? Primeiro, eu quero falar da exibição de almanaque do senhor Viktor Gyökeres no primeiro tempo, tá? Assim, foi um negócio impressionante. Se a presença dele não fez tanto barulho para quem viu o jogo, e que eu acho muito difícil, porque para não perceber a influência do Gyökeres hoje, tem que ter visto o jogo com a TV desligada, a ausência dele no segundo tempo fez muita falta para esse Arsenal conseguir repetir uma exibição à altura, a primeira parte na segunda, na etapa complementar dessa partida. Mas o Gyökeres jogou muito, muito bem. Não só pelo gol marcado, ele deu 2 passes excepcionais para Bukayo Saka, que deveriam ter sido transformados em assistências. O Saka, na primeira chance, acho que foi mais erro do Saka do que mérito do Dubravka de não ter sido gol. Na segunda, aí sim, foi uma defesaça do goleiro eslovaco desse Burnley. Então o Gyökeres conseguiu sair da área, ser importante como pivô, ser importante fornecendo e alimentando os companheiros. Realmente foi uma partida muito, muito, muito boa, a melhor, tá? Inclusive depois da partida eu entrevistei Mikel Arteta pela TNT Sports México e ele concordou comigo que foi a melhor exibição que a gente já viu do Gyökeres até aqui. Porém, contudo, entretanto, infelizmente ele saiu com um problema físico. Acho que foi muscular. O Arsenal, até a gravação desse vídeo, não sabe qual é a extensão do problema. Ele teve que sair no intervalo, tomara que não seja nada de grave, porque o Gyökeres jogou muito, muito bem. E o Arsenal jogou muito bem. Era para ter feito 3-4 no primeiro tempo. Seria muito bobo resumir essa vitória do Arsenal à bola parada, ainda que ela tenha sido fundamental. Mais uma vez, o Arsenal abre o placar com um gol de escanteio. Aliás, é o 8º gol de escanteio do Arsenal nessas 10 primeiras rodadas de Premier League, algo que nunca havia acontecido na era Premier League, tá? Uma equipe marcar 8 gols nas primeiras 10 rodadas de escanteio, e foi um escanteio muito bem cobrado por Declan Rice, assistência de Gabriel Magalhães, mais uma vez, para Viktor Gyökeres. É a segunda assistência do Magalhães nessa temporada, a segunda para o atacante sueco. É impressionante a soberania do Gabriel quando joga pelo alto. Eu espero mesmo de coração que o Ancelotti consiga aproveitar esse cheiro de sangue que o Gabriel consegue sentir em bola parada ofensiva, e foi soberano também defensivamente. Mais uma vez o Arsenal fez com que o David Raya pudesse pegar uma cadeira e sentar. Assim, a proteção para o David Raya é um negócio impressionante. 7º jogo consecutivo que o Arsenal não sofre gol. O último foi lá atrás, no fim de setembro, contra o Newcastle, na vitória no St. James's Park por 2-1. Assim. 7 jogos consecutivos sem sofrer gol, cara. E sem sofrer defensivamente. Né? O Burnley teve tecnicamente 2 finalizações ou 3,
e o Davi Raya não trabalhou mais uma vez. Eu até tirei uma foto, coloquei nas redes sociais, do Davi Raya tendo que ficar ali como um sócio torcedor dentro de campo. Eu quero assinar esse plano também, viu, Arsenal? Isso, evidentemente, não é uma crítica ao Raya, né? Assim, ele é muito bem protegido e quando demandado, ele tem ido muito bem, especialmente nesse começo de temporada. O Gabriel Magalhães, bicho, é, pra mim, o principal jogador desse começo de Premier League, tá? É difícil você tirar esse título do Haaland, sim, mas a gente está falando de um cara que faz parte da melhor defesa do futebol europeu, integral, não faz parte. Ele é o principal jogador dessa defesa, para mim, mais do que o Saliba já há uma temporada e meia. E ele ofensivamente é um negócio monstruoso, né? Como a gente já observou aqui. Então, eu já falei do Gyökeres, já falei do Gabriel Magalhães e quero terminar falando da dupla de jogadores do meio-campo. O Declan Rice, hoje, que fez o segundo gol numa bela jogada do Arsenal, tá, de contra-ataque. O Burnley teve um latereio de Kyle Walker e estava todo mundo lá na frente. E depois ele teve um belo contra-ataque, muito bem armado pelo próprio Victor Gyökeres, que deu um lançamentaço para o Trossard, que cruzou na cabeça do Declan Rice, que fez um jogo hoje, assim, perfeito, né? O Rice, para mim, foi o melhor em campo, e acho até que ganhou o troféu com muita razão. Um belíssimo começo de temporada do Declan Rice. O Rice, ele é muito difícil de jogar mal, né? Eu sou fã de carteirinha desde os tempos de capitania no West Ham, ou até antes de virar capitão, e ele vai muito bem, obrigado. E o Zubimendi, bicho, candidato à melhor contratação da Premier League na temporada até aqui. Eu estou tentando pensar em outros, né? O Voltemade está muito bem pelo Newcastle. A minha memória é muito ruim, né, bicho? Assim, nenhum do Liverpool encaixou, como a gente já sabe. Acho difícil encontrar uma contratação que tenha caído como uma luva tão bem e tão integral para uma campanha tão boa. Então acho que o Zubimendi pode ganhar isso com alguma tranquilidade, e ele foi muito bem hoje mais uma vez, tá? Então eu quero personificar essa muito boa exibição do Arsenal, especialmente no primeiro tempo, nesses jogadores. Então tivemos um Arsenal dando check em cada ponto da cartela do bingo hoje, né? Força defensiva, força na bola parada, força com bola rolando quando há espaço, e uma que eu não estava esperando era essa grande atuação do Victor Gyökeres. Tomara que não seja nada de muito grave com ele. Ainda não temos nenhuma oficialização da condição física de Gyökeres entre a gravação lá em Turf Moor e essa gravação aqui em Liverpool. O Arsenal que viaja para enfrentar o Slavia Praga, provavelmente com o time B, com o time C, nessa terça-feira. Quarto colocado, um dos únicos 5 times com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões, 9 pontos em 3 rodadas, ao lado de PSG, Bayern de Munique, Inter de Milão e Real Madrid, ou seja, é o único inglês com 100%. Vamos falar do grande encontro dessa rodada entre dois pesos pesados do Big Six, Tottenham 0, Chelsea 1. Eu vou começar falando do perdedor, tá? Eu geralmente priorizo o vencedor, mas dessa vez eu fiquei mais assustado com a atuação do perdedor do que encantado com a atuação do vencedor, cara. Porque foi um monólogo do Chelsea que não precisou de um grande ator, não precisou de uma grande atuação para ser um monólogo. O Tottenham deixaria, a impressão que eu tenho, o Chelsea falar sozinho, qualquer que fosse esse Chelsea, assim. Independentemente da atuação do Chelsea, quase, eu sei que não é assim, a impressão é que o Tottenham deixaria esse espaço para um monólogo e não tentaria sequer um diálogo, sabe assim. Foi uma das piores atuações que eu vi do Tottenham em um jogo grande, tá? Assim, foi nesse nível de preocupante. Inclusive, é o pior XG do Tottenham desde que há esse registro em 2012 que começou. Cara, mais de uma década, mais de 600 jogos computados por meio dessa métrica, e é o pior XG já registrado dos Spurs na Premier League. 0.05, cara. Assim, né? É zero. Impressionante. Impressionante como que o Tottenham não sabe o que fazer com a bola. E isso não é algo novo.
a gente já vem reparando nesse começo de temporada, nesse começo de trabalho do Thomas Frank. É um time que não sabe o que fazer com a posse. Não tem praticamente ninguém, e eu reparei muito isso nesse jogo contra o Chelsea, que pega a bola girando o corpo para frente para dar prosseguimento vertical à jogada. As movimentações, elas parecem mais atar nós do que desatá-los. São movimentações que param atrás do marcador, né? Assim, então tem um misto aí do jogador com a posse não saber o que fazer e o jogador que deveria receber a bola se esconder. Então é um desencontro que produz isso aí, essa improdutividade. O jogador mais consciente do time, ele está na ponta, que é o Mohamed Kudus lá na ponta direita, e mesmo assim, dessa vez ele foi mal quando teve a bola nos pés. O Romero entrou, voltando de lesão, ainda bem para os Spurs, acertou 2 passes e já voltou a ser o principal criador do time, como já vinha sendo antes do problema físico. Isso é bom para o Romero, é bom ter um jogador desse na primeira fase de construção de jogo, mas isso é muito mais alarmante do que positivo para o Tottenham. O Xavi Simons, né, não foi titular, mas entrou no começo do jogo por conta da concussão do Bergvall, e que bom que ele saiu mesmo a contragosto, o protocolo tem que ser cumprido dessa forma. E mais uma vez o Xavi Simons foi muito, muito mal. As críticas são justas, enquanto tom pontual, não definitivo. Já tem muita gente pintando o Xavi Simons como tal flop. Aí eu não vou entrar nessa conversa, mas de fato é um começo ruim. Se nem o Wirtz encaixou no campeão, como é que o Xavi Simons vai encaixar no 17º colocado nesse Tottenham mais infértil do que nunca? Assim, tá? É realmente injusto concentrar no ex-jogador do Leipzig as principais críticas em relação à criatividade desse time. Até porque, qual é a posição que o Thomas Frank coloca o Xavi Simons? Ora no centro, ora na ponta. Também não está ajudando o treinador. Até aqui é uma decepção, tá? O que o Thomas Frank vem fazendo. O Tottenham vem acumulando jogos em que deveria estar perdendo com um certo conforto se não fosse o Vicário, e que não está criando nada, assim. É claro que as opções no ataque, elas não são boas. O Richarlison está mal, o Brennan Johnson está mal, o Xavi Simons está mal, o Kolo Muani está começando agora, o Solanke não consegue voltar bem fisicamente, o Kulusevski está fora, o Maatson a gente já sabe. Mas, bicho, o Thomas Frank tem que arranjar soluções e os nós estão sendo mais atados do que desatados, repito. E aí, cara, eu fico pensando se o Thomas Frank não entra um pouco naquele caso da síndrome do técnico de clube menor. Contra-atacar é mais fácil do que criar. E quando você vai para um clube maior, você tem que criar muito mais do que contra-atacar. A postura dos adversários contra o Brentford é muito diferente da postura dos adversários contra o Tottenham. E houve uma cena muito chamativa, muito significativa e muito feia no fim do jogo, bicho. Apito final, jogadores saindo de campo em direção ao vestiário. O Thomas Frank vai a campo para cumprimentar os jogadores, ele estende a mão para o Van de Ven e para o Spence, que estavam passando lado a lado, e os dois deixam o treinador naquele famoso vácuo. É muito feio. É muito feio. Foi tão constrangedor, é uma cena tão agoniante, assim, que o Thomas Frank ele até vira para trás e fica meio paralisado e incrédulo com a atitude desses dois jogadores, e um deles está no grupo de capitães, hein? Muito feio isso. O momento é muito ruim, o começo do trabalho do Thomas Frank é ruim, mas nada justifica esse tipo de atitude. Ainda mais em público, ainda mais com tantas câmeras. E o lance do Bentancur era para vermelho, tá? Na minha régua, aquele lance era para vermelho, e lendo a regra, quase todos os pontos que a regra pede, ponto de contato foi muito alto, foi acima da chuteira, foi na canela, velocidade, intensidade, eu não entendi por que o árbitro de campo não deu e por que o VAR não chamou, porque para mim foi um erro grave o suficiente para configurar um caso de revisão e de intervenção do auxiliar de vídeo, portanto.
O Tottenham só perdeu por 1-0 por dois motivos, o Vicário mais uma vez, e pelo talento que o Chelsea tem de criar e não converter o suficiente. A gente já até falava aqui, né, quando o Chelsea contratou o João Pedro. Até hoje, ele nunca foi um centroavante goleador. Né? Ele é muito arco e flecha, ele é muito 10 e 9, não é um cara de muitos gols na mesma temporada, porém ele pode virar esse cara e atingir esses números jogando pela primeira vez num clube do Big Six, num clube que cria esse arsenal de chances, né? Sem querer confundir com o rival do Chelsea. E ele pode virar isso, mas ainda não o é. Dessa vez, eu não coloco na conta de talvez uma inaptidão, do João Pedro na conversão de chances, eu coloco mais na conta de uma atuação inspiradíssima, mais uma vez, do goleiro italiano. O João Pedro teve chances para fazer mais gols e pelo menos guardou um. Voltou a chutar, voltou a finalizar, ele não vinha finalizando nas últimas rodadas, né? E está bem fisicamente, ou chegando próximo de estar bem fisicamente. O Maresca tem batido muito nesse ponto, né? Por isso até que o João Pedro ficou fora da última convocação. Ele precisa voltar a treinar com plenitude para jogar em plenas condições. Quem deu o presentaço para o João Pedro foi o trator Moisés Caicedo. É impressionante como ele jantou, eu esqueci o nome do jogador do Tottenham, para poder servir o João Pedro no único gol da partida. É um trator onipresente e quase onisciente. Quando o Caicedo está bem, e quase sempre ele está bem, ele é um dos melhores jogadores da posição do mundo e ele jogou como tal nessa partida. O Reece James foi o companheiro de meio campo e foi muito bem mais uma vez nessa posição. E mais uma vez eu volto a celebrar a saúde física do Reece James. Ainda bem, vem é o Van de Ven. Não confunda, Fred. O Reece James é muito, muito, muito talentoso, muito bom jogador, é uma liderança, é um cara que, por conta desse azar físico, ele é um cara que tem sofreu, né? E valoriza cada momento, cada minuto, cada pedaço de campo que ele consegue tomar e, enfim, eu fico muito feliz de vê-lo jogando bem e com sequência. O Fofana e o Chalobah foram bem, tá? Ainda que contra esse Tottenham que pouco faz, quando tentou fazer alguma coisa, encontrou uma dupla de zaga num bom dia, especialmente o Fofana. O Sanchez foi bem também quando exigido, acho que numa única chance dos Spurs. O Enzo Fernandes, ainda acho que não foi uma atuação tão boa quanto a do Caicedo, pela decisão no último passe, né? Pelo poder de decisão ali, né? Na hora de definir a jogada. Eu acho que ele errou mais do que acertou, mas foi uma boa atuação do Enzo Fernandes. Eu não entendi a escalação do Garnacho, tá? Pode parecer implicância, e um pouquinho é sim, né? Eu admito ter uma certa implicância pelo Garnacho, mas é uma implicância com base em evidências, com base em amostragem. E ele começa mal essa passagem dele pelo Chelsea. Não entendo por que titular num jogo desse, tão importante para o Chelsea, quando você tem o Gittens e o próprio Estevão voando baixo, sabe? E o Gittens entrou bem, apesar do gol absurdo perdido. Ele perde um gol que não dá para perder. Seria uma assistência para o João Pedro, inclusive. O Estevão entrou, mas não teve muito tempo para fazer nada. Entrou numa fase em que era um Chelsea querendo mais prender a bola para segurar o resultado do que produzir. Ainda assim, só nos acréscimos, veja só você, o Chelsea, mesmo com a vantagem no placar, fora de casa, produziu mais um XG maior do que o Tottenham a partida inteira. Foi essa a disparidade. Foi esse o tom do monólogo. O Pedro Neto caiu um pouquinho de nível também nos últimos jogos, viu? Acho importante salientar isso aqui. O Chelsea compensa os 3 pontos deixados em casa para o Sunderland. Eu tenho poucas dúvidas de que esse bom Chelsea pode vir algo muito bom em jogos grandes, né? Tem sido essa um pouco a tônica, a não ser quando é grande demais para o estágio desse time, como por exemplo contra o Bayern e Munique. Mas é uma comparação injusta porque a gente está falando do melhor time do futebol europeu nesse começo de temporada. Mas é por conta dessa tônica de um Chelsea que cresce quando a altura lhe é exigida, que eu coloco algumas fichas no Chelsea na própria Liga dos Campeões. O problema é jogo pequeno, jogo médio e a consistência que você precisa ter na Premier League, especialmente, se você quiser brigar pelo título. Não tem nenhuma dúvida, quer dizer, tenho poucas dúvidas que o Chelsea vai brigar por uma vaga na próxima Champions. Mas eu não tenho nenhuma confiança, não coloco nenhuma ficha, zero,
num Chelsea brigando pelo título por conta dessa falta de consistência. Mas o jogo grande veio e o grande Chelsea também. Nesse meio de semana, o Tottenham recebe o Copenhagen na terça-feira. Todos os jogos na HBO Max, né? O Tottenham tem 2 empates e uma vitória, então vem de 2 empates e agora precisa vencer para tentar brigar pelo G8, né? E o Chelsea tem 2 vitórias e uma derrota, visita o Qarabag, é o jogo de mais cedo na quarta-feira, vai ser uma mistura do Chelsea B, do Chelsea C, você pode já ter certeza que teremos titularidade de Estevão nesse jogo. Vamos falar da vitória do Liverpool, rapaz. Olha só você, o Liverpool voltou a vencer, 2-0 para cima do Aston Villa. O Liverpool volta a sorrir com esse cheirinho de temporada passada. Vitória com gol de Salah, rapaz. Olha só por quanto tempo a gente repetiu isso e há quanto tempo a gente não voltava a mencionar. E vitória com recordes, no plural, de Salah. Em que temporada estamos? É realmente 25, 26? Vamos às mais novas honrarias de Mo, portanto. 250 gols pelo Liverpool. Já é há algum tempo o terceiro maior artilheiro da história dos Reds e ele está a 35 tentos de empatar com o segundo colocado, o Roger Hunt. E é esse o objetivo, tá? Porque o líder é inalcançável, o bigodudo Ian Rush, que tem 346 gols. Que marca, né? Do galês Ian Rush com a camisa dos Reds. Outro recorde do Salah, 276 participações diretas para gol só na Premier League, pelo Liverpool, igualando o recorde de Wayne Rooney de participações diretas para gol na era Premier League por um só clube. Wayne Rooney pelo Manchester United, é claro, e agora o Salah pelo Liverpool está a uma assistência ou a um gol marcado em se isolar como recordista único nesse quesito. Olhando para participações diretas para gol na Premier League por quaisquer clubes, o Salah tem 279, 3 a mais, porque ele tem 2 gols e uma assistência com a camisa do Chelsea. A gente esquece. E ele empata com o Lampard na terceira colocação de maior número de participações diretas para gol, independentemente do número de clubes, tá? 279 para o Salah, 279 para Frank Lampard. O vice-líder no quesito, Wayne Rooney, 311. O líder, Alan Shearer, 324. Dá para alcançar, Salah. E dá para você se isolar como recordista no quesito. O gol do Salah veio num presente entregue de mão beijada, faltou só a dedicatória, por Dibu Martínez. E veja você, né? O Liverpool passa semanas e semanas sofrendo com bolas longas e o que é que faz o Aston Villa? Tenta sair jogando curtinho. E erra, né? O segundo gol foi parecido. Apesar de ter tido um chutão no meio do caminho, foi o Aston Villa tentando jogar curtinho e aí se desesperou, chutão, bum, Gravenberch foi lá e contou com o desvio para desviar de vez o Liverpool do bungee jump sem corda, que vinha nas últimas semanas, né? O jogo curto do Villa, na saída de bola, não é uma surpresa estatística, pelo menos. É a segunda equipe que menos utiliza as bolas longas nessa edição da Premier League, atrás apenas do próximo adversário do Liverpool, que é o Manchester City. A surpresa não é estatística, porém, o Unai Emery não adaptou o time às fragilidades do adversário. Eu acho que a surpresa e a crítica tem que estar aí. Quem mudou e adaptou foi o Slot. Por isso, eu repito, foi uma vitória do Liverpool 24-25, não 25-26. Com exceção das 2 pontas do time, goleiro e centroavante, Mamardashvili e Ekitike, todo o resto da velha guarda, dos campeões da Premier League. Nenhuma contratação titular além desses 2. 9 de 11, portanto. O Kerkez pode vir a ser um bom lateral e eu confio que será com a camisa do Liverpool. Mas que saudade que eu tava de um bom Andy Robertson. Jogando bem, né? Primeira titularidade dele nessa Premier League, inclusive. O meio-campo, né? Daquele que a gente se acostumou no título da temporada passada. O Gravenberch voltando de lesão. O McAllister completando 90 minutos pela primeira vez desde abril e Szoboszlai na posição que o talento fica esbanjado ao máximo, né? Assim, foi o melhor em campo, mais uma vez, e é o melhor da temporada dos Reds. Que temporada
faz o Szoboszlai, bicho. E aí o Bradley pôde readquirir um pouco de calma, né? Um Bradley menos afobado, parecendo menos uma vaca atravessando a rua no meio da noite, né? Encontra o farol, fica com aquele olhar desesperado. Era o Conor Bradley, né? Desculpa por essa cena, por essa comparação meio esdrúxula. Mas o Bradley, ele finalmente respirou e voltou a ser aquele cara que a gente sabe que pode ser ali na direita. E acho que o que a gente viu, no fim das contas, foi o efeito dominó da familiaridade. Sabe quando você sente que não consegue dormir bem se não for na própria cama? Às vezes você joga melhor ao lado dos melhores amigos, dos companheiros mais próximos. Eu acho que foi um pouco isso que aconteceu, né? Com esse Liverpool diante do Aston Villa. Ainda que os gols tenham vindo em jogadas facilitadas pelo Aston Villa, e o Villa acertou 2 bolas na trave, por exemplo, no primeiro tempo, né? Essa familiaridade ela foi ganhando um pouco mais de abraços conforme o roteiro do jogo foi sendo escrito. Só que tem uma rapaziada nova no play do Liverpool, né? Assim, com tênis novo, camisa oficial, bola de competição, né? Custou caro, camisa oficial ainda com a etiqueta para fora. Eles precisam jogar. E aí temos alguns dilemas na frente de Arne Slot. Será que o Wirtz pode ser mesmo um titular ocasional, só de vez em quando, a depender do estilo de defender-se do adversário? Será que ele pode se dar a esse luxo? Será que ali não será criada uma insatisfação? Ou ele vai ter que ser empurrado ali para disputar a ponta esquerda com o Gakpo e talvez possa acabar sendo a melhor opção? No meio tá difícil, se o Bradley conseguir se firmar na direita, né? Porque se não conseguir, o Szoboszlai vai ter que voltar para lá e aí bagunça tudo. O Isaac, ele vai ser o titular quando bem fisicamente. E o Ekitike? O que a gente faz com ele? O Frimpong chega quando aqui em Liverpool? Coitado, começa já com lesões, né? E aí quando tá bem fisicamente, a gente não sabe se ele pode ser esse lateral que ele precisa que seja. O fato é que depois de 11 partidas, ou seja, 3 séculos e meio, o Liverpool volta a terminar um jogo sem ser vazado. Apenas a 3ª clean sheet na temporada dos Reds, tá? Já são 34% do total de gols sofridos em toda a Premier League passada, em 26% das rodadas. É um sinal vermelho, uma sangria que finalmente foi estancada. Ainda que contando com as 2 traves do Aston Villa nas oportunidades do primeiro tempo. É importante também registrar aqui, tá? Anfield deixou claro que está ao lado de Arne Slot, cantando o nome dele ao longo do jogo em algumas oportunidades. Em tempos de redes sociais barulhentas, ensurdecedoras, o volume da vida real ainda é mais importante. A seguir, nessa semana com o tamanho do mundo para o Liverpool, Real Madrid na terça-feira e Manchester City no domingo. Real Madrid aqui, City em Manchester. E eu estarei em ambos. E é muito, muito bom, quase que emocionante poder falar isso. Falando em Manchester City, 3-1 para cima do Bournemouth. Adivinha quem é que está no retrovisor do Arsenal? Será que o Tubarão Branco está voltando? O novo vice-líder ainda está distante. 6 pontos. Mas está ali. Volta à 2ª colocação o Manchester City de Pep Guardiola. E é claro que a gente teve a marca de Erling Haaland, no plural. 2 gols. 26 na temporada. E estamos começando novembro. Somando o clube e seleção aqui, tá? 13 na Premier League. É a 2ª melhor marca nas 10 primeiras rodadas da era Premier League. Ao lado de Les Ferdinand, que marcou também 13 em 1995, e atrás de um tal de Erling Haaland, quando marcou 15 na temporada de estreia em 2022. Faltam 2 gols para Haaland chegar ao 100º na Premier League. E ele tem 17 jogos para marcar esses 2 gols e superar o recorde atual nas mãos de, claro, nos pés, melhor dizendo, Alan Shearer, desse absurdo de jogador, que a gente tem que sempre lembrar, e as estatísticas nos trazem essas lembranças, que é o atual recordista de ser o mais rápido a atingir o 100º gol na era Premier League. 107 jogos do Haaland, 124 de Alan Shearer.
O Haaland é responsável por 13 dos 20 gols do Manchester City na Premier League, 68%. É a maior proporção das 5 principais ligas europeias. É um problema? Cada vez mais eu acho que não. Porque se ele não jogar, outros vão fazer. E enquanto ele joga, o time está mais do que certo em centralizar as jogadas no Haaland. E se ele estiver muito bem marcado, significa que provavelmente vai ter mais espaço para os outros virem. É que está muito difícil parar o Haaland. Eu te prometo que está todo mundo tentando, tá? Isso aqui não é um acidente. Ele não está passando debaixo do radar de ninguém. Já tem algum tempo. 2 assistências de Cherki. O mais novo jogador que chega para contrariar a tese que só existe no Twitter de um Guardiola limitador de talentos, cortador das asinhas dos jogadores mais talentosos. O próprio Pep definiu o Cherki como alma livre. Já imagino o Cherki nas férias, tocando um ukulele e andando descalço em Caraíva, na Bahia, ficando apenas numa barraca feita de folhas de bananeira. Mas enfim, o Cherki, quanto mais eu vejo jogar, mais eu quero vê-lo em campo, bicho. 22 anos de idade apenas. 22 anos de idade. O Cherki é muito bom. Eu sei que o fã de Ligue 1, que eu não sou, já sabia, e está sendo muito legal vê-lo. Espero que ele tenha sequência, repito. O O'Reilly, Nico O'Reilly, jogador da base do City, fez o terceiro. E aí tem uma marca interessante, 360 minutos entre gols do Manchester City nesta Premier League que não foram marcados por Haaland. Desde o Matheus Nunes contra o Burnley até o O'Reilly fazendo o terceiro hoje. Gols marcados por jogadores do City, tá? Porque contra o Burnley tiveram 2 gols contras do Steve, zagueiro do Burnley. Outra boa notícia, o O'Reilly é uma delas, né? Assim, o O'Reilly eu não sou fã, mas eu gosto dele e tô de olho nele desde quando o vi em loco, em ação, na pré-temporada do ano passado, nos Estados Unidos. E é muito bom. Ele é meio campo, volante, né? E com o Guardiola esses caras viram outra coisa e virou lateral. A mesma coisa que acontece com o Matheus Nunes na lateral direita, e eu acho essa uma boa notícia. Porque o Matheus Nunes está melhorando como lateral, está se desenvolvendo em um bom lateral. Mais uma muito boa exibição do Matheus Nunes nessa posição, nessa temporada, tá? O Matheus Nunes muito errático na temporada passada, ele está se adaptando e está se desenvolvendo num lateral muito interessante. Ainda acho que é um buraco no planejamento do City, tá? Não ter contratado um lateral direito. E eu não sei o quanto que o Matheus Nunes é de fato confiável nos grandes jogos quando a temporada afunilar. O gol do Bournemouth para mim foi falha feia do Donnarumma, tá? Eu vejo muita gente pedindo marcação de falta. Teve um braço ali segurado do Donnarumma. Cara, ele teve todas as condições do mundo de socar aquela bola, secou errado e tá tudo bem. Tá? Assim, não custou nada e o Donnarumma até aqui é muito mais acertos do que erros. E eu gosto dessa ausência de proteção excessiva aos goleiros na Premier League. Ainda que seja um probleminha a Premier League ter um próprio estilo, um estilo próprio de apitar, cria distorções. E ainda que talvez essa não proteção aos goleiros seja uma das raízes do excesso de gols de bola parada nessas últimas temporadas e nessa especialmente, enfim, eu gosto, mas é uma opinião passível de mudança no futuro, tá? Assim como quase todas que eu tenho. Foden, 200 jogos na Premier League. Ele completou nessa partida. Aos 25 anos de idade, é o jogador mais jovem a atingir esse número pelo Manchester City, superando o Sterling, que completou com 26. Ele tá muito bem, tá? E essa é uma das melhores notícias possíveis para o torcedor do Manchester City nessa temporada. Lembremos, na última vez que o City foi campeão, o melhor jogador da competição foi Phil Foden, não foi Rodri. E ele tá bem, e ele tá abusado, ele tá ensaboado. E esse trio ali pelo corredor central com Cherki e Haaland pode criar coisas muito interessantes nessa temporada. Recuperação do City da derrota na última rodada contra o Aston Villa, a única nos últimos 12 jogos, 9 vitórias e 2 empates, tá pegando velocidade, tá passando a terceira marcha o time de Pep Guardiola. Enquanto o Bournemouth perdeu a vice-liderança e também uma invencibilidade de 7 jogos, eram 4 vitórias e 3 empates até perder para o City, nunca venceu no Etihad Stadium, não foi dessa vez, é o tipo de derrota que já está
sendo bem sincero, no planejamento do Iraola, então nada de crise. A boa notícia para os Cherries é o retorno do Evanilson de lesão, entrou no segundo tempo. Na quarta-feira, estarei no Etihad Stadium para Manchester City e Borussia Dortmund, jogo da HBO Max. O City que tem 2 vitórias e 1 empate na Champions. Passando para o outro lado de Manchester, que jogou em Nottingham, 2 para o Forest, 2 para o Manchester United, e o famoso corte de cabelo não virá. Nem agora e nem em muito tempo. E assim, vamos ser muito sinceros, vamos parar com essa obsessão, né? Assim, poucos times emendam 5 vitórias em temporadas campeãs. Imagina o Manchester United, né, bicho? Ainda que em recuperação. E dane-se o corte de cabelo do querido lá, que deve ser gente boa. E, aliás, acho que ele vai doar a grana quando, enfim, cortar, se algum dia cortar, para instituições de caridade e tudo mais. O ponto aqui é que esse empate não é ruim pro Manchester United, tá? Não é ruim. O United, ele abre o placar com polêmica, porque o árbitro marca escanteio quando a bola não saiu, e o Forest fica muito doído com isso, porque é a segunda rodada seguida em que isso acontece, né? Foi assim contra o Bournemouth, e assim como contra o Bournemouth, o escanteio foi mal marcado e saiu um gol. Isso vem numa semana em que a IFAB, né, a Comissão Internacional de Arbitragem, decidiu votar contra a sugestão de que o VAR poderia interferir em lances assim, portanto, reverter, anular gols que vêm de escanteios mal marcados, e eu prefiro que assim seja, tá? Eu não quero essa intervenção máxima do VAR no futebol. Pô, o VAR entrar para anular um gol de um escanteio que foi mal marcado é ir muito atrás. Eu não gosto dessa busca por erro zero no futebol, da arbitragem. Ela é tão inócua como qualquer busca por perfeição. Então eu gosto da decisão do IFAB, apesar de entender, claro, eu também reclamaria se fosse meu time, a reclamação do Nottingham Forest. O Casemiro faz o gol, ele segue com essa faceta artilheira com a camisa do Manchester United, é o 20º gol dele no clube, já tem 64% dos 31 gols que ele marcou no Real Madrid em 40% dos jogos. Então é um Casemiro artilheiro no United. Ele não era assim. Mais uma assistência de Bruno Fernandes. Desde que o português estreou pelo United em janeiro de 2020, se não me engano, ele é o meio-campista com o maior número de assistências na Premier League. 53. Joga demais, né? E a dupla quase funcionou no segundo tempo. Um corta-luz lindo do Casemiro, finalização na trave do Bruno Fernandes e quase que no rebote o Casemiro marca o segundo. Só que aí, antes disso, o Forest, que não marcava há 4 rodadas na Premier League, virou com 2 gols em 2 minutos. Primeiro o Gibbs White e depois o Savona. Aí no segundo tempo, aos 81, na reta final, Amad Diallo, quase sempre ele, acertou um lindo chute, depois de outro escanteio do Manchester United. Atenção, bolas paradas. Belíssimo chute do Diallo. Lembrou um pouco o gol do Eze, também bola parada na rodada passada contra o Palace. Empatou para o Manchester United e quase conseguiu o próprio Diallo, o próprio Costa Marfinense, o gol da virada aos 94, aos 49 minutos do segundo tempo, portanto. Só que o Murilo, o nosso bom zagueiro Murilo, tirou em cima da linha, assim como tinha feito contra o próprio Manchester United em abril. No fim das contas, o empate que eu acho que obedeceu o que foi o jogo. Em termos de volume, número de chances criadas, o Forest criou chances até melhores, mas com esse Murilo em cima da linha e tal, acho que o empate fica ruim para os dois, mas bom para as sensações. Acho que ninguém reclama tanto do resultado final. Para fechar o vídeo de hoje, não posso deixar de comentar: Vitor Pereira demitido. 3-0 para o Fulham, o Wolverhampton com 2 pontos em 10 rodadas, e a demissão veio 45 dias depois da renovação. Essa demissão, meu amigo, não tem... É consertar o erro de renovar o contrato, né? Não entendi o que a diretoria... A diretoria do Wolverhampton está mais perdida do que... Sei lá, bicho. E agora tenta corrigir esse erro. Agora estão dizendo que talvez o Gary O'Neill volte. Eu tô rindo para não chorar, cara. Desculpa, torcedor do Wolverhampton, mas realmente é uma cartilhazinha de um time rebaixado. Tomara que não seja. Não só pelo Wolverhampton, pelo João Gomes, pelo André, pelo John Arias. Porém, tá difícil. Vamos ver quem é que o Wolverhampton traz. Estão falando de Carrick.
eu gostaria de ver o Carrick na Premier League. Vamos ver se é essa chance que vai ser entregue para o ex-jogador do Manchester United. Um beijo e até o Fred Café em algum momento do fim da tarde, horário de Brasília, desta segunda-feira, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, do cenário e dessa belíssima camisa de futebol que eu consegui encontrar online nos últimos dias. Beijo para vocês.